Seja bem-vindo à Biologia Turbo, aqui quem fala é o professor Fontinelli. Agora vamos falar sobre os protozoários. Pessoal, os protozoários também são seres unicelulares que, consequentemente, só podem serem vistos a microscópio. Esses indivíduos, juntamente com as algas, fazem parte do reino protista. Eles podem ser encontrados praticamente em todos os locais do planeta. A maioria deles vive dentro da água doce, água salgada, o solo e até mesmo dentro dos animais, sendo parasitas. Esses seres vivos aqui possuem três características básicas que você não podem esquecer. São seres eucariontes, são heterotróficos e também são unicelulares, ou seja, são micro-organismos, tá? Então essas três características básicas são dos protozoários e vocês não podem se esquecer. Os protozoários, eles podem ser divididos em praticamente 4 grupos. E esses grupos, eles são divididos, consequentemente, pelo seu tipo de locomoção. Nós temos protozoários que são flagelados, nós temos protozoários que são ciliados, nós temos aqueles que são os pseudópodes e nós temos aqueles que não possuem estrutura de locomoção, que são conhecidos como esporozoários. Os flagelados, eles possuem um flagelo como estrutura de locomoção. Um exemplo que nós temos aí dentro da natureza é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa, por exemplo, a doença de Chagas. Nós temos também os ciliados, que são aqueles que possuem cílios para locomoção. Aí está um exemplo Paramecio, que é um dos mais conhecidos protozoários. E nós temos também os que se locomovem por pseudópodes. Pseudópodes significa que eles possuem falsos pés. Pseudo é falso, podo é pé. Quando ele vai se locomover, ele projeta o citoplasma dele em direção ao ambiente, ele consegue se deslocar. Conhecido aí, um dos mais conhecidos são as amebas. No caso, a entamoeba histolística é um exemplo. E nós temos também os esporozoários, que não possuem estruturas de locomoção. Aí um exemplo mais conhecido é o Plasmodium, que é causador da malária. Ou seja, eles são divididos em grupos, devido ao seu tipo de locomoção, e são praticamente esses 4 tipos aí. Em relação à estrutura dos protozoários, tem uma característica que você nunca pode esquecer. Eles são seres eucariontes, então eles possuem organelas, mas existe uma organela aqui muito importante nele, que se chama vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Essa organela, ela é encontrada nos protozoários e a função dela é eliminar a água que entra nele por osmose. Então é uma organela muito importante, ela vai regular o excesso de água dentro desses organismos. É um indivíduo, galera, bem interessante, que apesar de ser unicelular, ele consegue sobreviver normalmente na natureza, Lembrando que não é porque o ser é unicelular que ele vai ter dificuldades para sobreviver. Não, ele tem as adaptações necessárias para que ele consiga sobreviver. E aí nós temos algumas estruturas que você não pode esquecer dos protozoários. A primeira dela é o vacúolo contrátil ou também pulsátil. Ele pode vir com um desses nomes aí. E se na tua prova falar algo sobre isso, já vá logo, fique atento que ele está se referindo possivelmente aos protozoários. Outra coisa bem interessante aqui nos protozoários que você pode ver é que ele possui aqui um macronúcleo e um micronúcleo. Esse macronúcleo é o núcleo utilizado para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência, o núcleo que as células possuem, as células eucariontes. Esse micronúcleo é um núcleo relacionado à reprodução sexuada. Ele troca esse micronúcleo e assim ele consegue fazer reprodução sexuada. Essa estrutura aqui, chamada de citóstoma, é como se fosse a boca deles, onde o alimento vai entrar. Esse aqui é o fagossomo, o alimento entrou, vai ser fagocitado e vai formar uma bolsa digestiva, onde ele vai depois eliminar essa bolsa. Nesse caso aqui, esse aqui é um paramécio, que é um protozoário ciliado, um exemplo desse, que é um dos mais cobrados em provas. Então, uma característica que você não pode deixar de lembrar, de anotar, é o vacúolo contrátil, porque é uma organela que é muito importante para eles e é o que mais é cobrado em prova quando se fala de fisiologia de protozoário. Em relação à reprodução, os protozoários podem se reproduzir de forma sexuada e de forma assexuada. A reprodução sexuada é chamada de conjugação, onde os protozoários eles fazem a troca do micronúcleo. Esse micronúcleo, onde possui material genético, para a reprodução, quando eles fazem essa troca um com o outro, os dois vão ter variabilidade genética e com isso vai ser importante para a adaptação do indivíduo à natureza. Então a conjugação
é o tipo de reprodução sexuada dos protozoários, onde eles trocam o micronúcleo. Já a reprodução assexuada, nós temos a bipartição, onde ele faz uma mitose, né? Um protozoário, ele se divide em dois, e aí a reprodução assexuada, porque não troca material genético. E nós temos também a reprodução assexuada, chamada de esquizogonia, onde o protozoário também é uma espécie assim, de mitose, também parece muito com essa aqui, mas aqui, diferentemente da bipartição, onde 1 vira 2, o protozoário ele faz uma duplicação, né, dos seus núcleos, ele multiplica os seus núcleos internamente no citoplasma e depois ocorre a separação do citoplasma e aí eu vou formar, né, alguns protozoários a partir de um só. E esse tipo aqui de esquizogonia acontece, por exemplo, com o protozoário que causa malária. Então, esses dois tipos de reprodução são reproduções assexuadas e você não pode ir para a sua prova sem saber disso. Em relação às doenças, os protozoários possuem uma série de doenças que podem ser provocadas por eles. Nós temos a malária, nós temos a leishmaniose e nós temos a doença de Chagas, que eu considero uma das mais importantes para a sua prova. Mas também nós temos a amebise, a toxoplasmose, a doença do sono, a tricomoníase e a giardíase. Essas 8 doenças aqui são as mais comuns, né, de protozoários e eu não iria para a sua prova sem saber principalmente malária, leishmaniose e doença de Chagas. Eu vou gravar para vocês agora alguns vídeos sobre algumas doenças, então fique atento e não deixe de assistir.